Bom, você descansou, tomou uma aguinha, né? Sempre de meia em meia hora, descansar um pouquinho. É sempre interessante a gente fazer o estudo e intercalar com o descanso. Toma uma aguinha, levanta, estica as pernas, né? Bom, paramos no anterior, aqui, né? Então, vou, usou, enjoo, vem, lei, é como era, como ficou, ó, sem acento. Essa regra não tem exceção. Toda palavra com vogal dobrada, acabou o acento. Olha que beleza. Nesse ponto, sempre facilitou. Agora vem aquilo que eu falei para vocês, ó, o que eu queria destacar. Para vocês não, para você, porque eu estou dando aula só para você, né? A gente esquece, acostumada a dar aula para 200 pessoas. Como é bom dar aula só para você que está me vendo. Então, como eu disse a você, olha aqui, os verbos ter e os verbos vir. Aqui nós vamos estudar o diferencial de verbo. O que é diferencial de verbo? Na terceira pessoa do plural, eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Esses verbos têm acento, tá vendo? Continua tudo igual, não mudou nada. O que eu quero aqui? Quero mostrar para você uma dúvida. Ó, quando você escrever no Zap Zap, no Facebook, no Twitter, no seu e-mail, quando se declarar para o mundo, por favor, tenha cuidado. Declare-se corretamente, não espanque a língua portuguesa. Tem gente que espanca tanto a língua portuguesa que assassina a pobre coitada. Então, o que a gente mais vê são esses verbos errados. Ó. O verbo ter, o verbo vir e o verbo ver. Não esquece não, ó. O verbo ver, ó, é um olho, tá vendo? E o verbo vir, ó, é a perninha da pessoa. Isso aqui é a perninha da pessoa. Você pode não estar vendo, mas é a perninha correndo. E o verbo ter, ó, é o político tendo muito dinheiro, ó. Tá vendo? Guarda isso. Então você diz, ele tem, ele vir, ó, ele vem, né? Verbo vir, ele vem. E o verbo ver, ele vê, tá vendo? Ele tem, agora ó, nós vamos colocar o eles. Eles têm. Eles vêm. E o vê, eles veem. Vogal dobrada. Ó, vê com dois olhos. Eu tinha posto só um. Mas, ó, são dois olhos, dois es. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Vogal dobrada. Então, o que acontece? Essa regra não tem nada a ver com essa, tá vendo? Ele tem, ele vem. Eles têm, eles vêm. Agora, olha, os derivados. Cuidado. Ele retém, tá vendo? Ele provém, tá vendo? Com acento no singular. E no plural, eles retêm e eles provêm. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você tenha cuidado, muito cuidado, porque no singular o tem é sem acento, o vem é sem acento. Agora, quando são os derivados, aqui no singular tem acento agudo e no plural acento circunflexo. E o verbo ver não faz parte desta regra. Então, muito cuidado. Por que eu falei do espancamento à língua portuguesa? Porque as pessoas não têm cuidado, né? Escrevem muito mal. Ah, eu estou escrevendo para qualquer um. Estou escrevendo para o meu irmão. Seu irmão é bobo? Ele tem que saber errado. Mostre para o seu irmão que você escreve corretamente, que você sabe escrever bem. Aí a pessoa escreve assim, o povo tem medo do político. Não sei por que político é uma pessoa tão boa, tão honesta, tão pura, né? Então, o povo é o mesmo que ele, ó, é terceira pessoa. Eu tenho medo, tu tens medo, ele tem medo. Sem acento. Aí vai dizer assim, ó, as pessoas têm medo do político. Ó, então, o que aconteceu, ó?
Aqui, ó, as pessoas é elas, eles, elas. Aí, ó, plural. Não esquece não, fica tão feio isso errado, né? Então, no singular, sem acento, no plural, com acento. Não é para decorar, que é só quando tem ele tem, eles têm, não. Você, João tem medo, João é ele. João e Maria têm medo, elas, eles, né? Então, cuidado, tá? Faça essa ligação e aplique, escreva bonitinho nas suas mensagens do Zap Zap e do Facebook, né? Que é uma maravilha. Então, ó, voltando aqui, os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente, eles têm, eles vêm. Ele tem no singular, ele vem no singular. Né? Verbo vir, não esqueça. E continua tudo igual. Ó. Eles têm sede, ela tem sede. Ele vem aqui, eles vêm aqui. Então, você tem vários exemplos, não há por que vocês têm que errar. Né? Vocês têm que acertar. E os derivados, que eu pus lá na outra telinha, olha como é legal. Os derivados de ter e vir, obter, manter, intervir. Aqui, turma, não são só esses três, não. Isso aqui é exemplo. Na terceira pessoa do singular leva acento. No plural leva acento. No singular agudo, no plural circunflexo. Olha aqui, ó. Ele obtém, singular. João obtém, o povo obtém. Ó, eles obtêm. João e Pedro obtêm, as pessoas obtêm. Isso continua tudo igual, não mudou. Um coraçãozinho para você. Bom, essa regrinha também se mantém, né? Esta regrinha não mudou. Eles mantiveram a regra. Então, não há nada diferente. E, venha, eu falei há pouco do acento diferencial. Aí você já ficou com a anteninha ligada. Aí, acento diferencial. Ó, se você é bem novo, nem sofre, mas quem tem um pouquinho mais de idade, né, deve... Ou então, se você pega um livro antigo, tudo era acentuado. Dedo, bolo, rolo, molo, tudo. Meu Deus do céu, os livros antes de 1971 eram absurdos de acento. Por isso é que a gente não pode ler livro velho. Era o famoso acento diferencial. Esta regra desapareceu. Né? Agora, sempre, né, infelizmente, sobra uma aresta para parar. O tal do exceto. Né? Exceto para os verbos, ó, poder, né? Por que continuou, professora? Por que continuou? Vinho do Porto na cabeça, meu amigo. Foram todos a Portugal, senão beberam muito e deixaram. Não tem um porquê. De os outros casos, aqueles, você lembra daqueles que você estudava muito? Polo, para, pelo, tudo acabou, graças a Deus. Agora, por que ficaram isso? Não tem motivo. Então, o por, preposição, continua diferenciado do por verbo, por de colocar ou por da galinha de pôr ovos. Aqui é uma preposição. Vou por caminhos distantes, preposição. A galinha vai pôr ovos, botar ovos, sai o ovinho, com acento. Vou pôr dinheiro na poupança, com acento. Então, esses continuaram. E o poder também, ó. Ele não pode vir hoje e ele não pôde também vir ontem. Esse pode é presente e esse pode é passado. Menino, por que isso? Só Jesus na cruz, né? Isso não é de Deus, não. Então, continua a diferença entre passado e presente no verbo poder. Ele não pôde ir ontem, mas pode ir hoje. E o por, diferenciando com a preposição por. Né? E eu já disse, não sei porquê. Não tem um porquê. Só Jesus, na sua santa glória, que sabe disso. Bom, continuando, né? Ó, o exemplo aqui, para você ver, ó. Vamos por um caminho, preposição. Então, vamos por casaco, de colocar, tá
vendo? E o ter e o vir, que continuam diferenciais que nós já pusemos, né? Ter e vir e seus compostos, né? Ver acima, ver antes, e perdem o acento, ó, o parar, para-raios, para-choque, não tem mais. Forma de bolo. Esse é um caso absurdo na língua portuguesa. Olha o que aconteceu. O acento será opcional. Tem forma e forma. Esse acento diferencial, forma de modo. Qual a forma de pagamento? A terceira pessoa do verbo formar. O exército forma recrutas. Agora, forma, ó, forma de bolo, né? Então, a forma vasilha, né? A forma molde, a forma do tijolo, vasilha, molde, é um acento opcional na língua portuguesa. Eu fiz questão de colocar aqui para você o exemplo, ó. Se possível, deve-se evitá-lo. Isso é uma incoerência do acordo. Por isso que muita gente critica esse acordo. É opcional, se possível, deve evitar, por que não tirou? Não tenho resposta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não sei e não sei o porquê disso. É um dos absurdos deste acordo. E, sabendo disso, fiquem alerta quando forem resolver questões, quando forem fazer prova. Bom, só mais uma coisinha, o trema. O trema não é acento. O trema desapareceu em todas as palavras do português. Linguiça, mas você continua falando linguiça. Agora eu vou falar linguiça, vou comprar linguiça para o churrasco. Não, compre linguiça, só que sem o trema. Então, averiguei, o verbo averiguar, delinquente, do delinquir, por isso que eu falei para não preocupar. Tranquilo, ele está tranquilo? Não, pelo amor de Deus, ele está tranquilo, só que sem trema. Exceto, opa, que exceto é esse? Os casos de língua estrangeira. Gisele Bündchen continua com o treminha dela lá. Por quê? Porque o nome dela é de origem alemão. Então, no estrangeiro, principalmente no alemão, que usa muito trema, mas nós não vamos fazer concurso em língua alemã, né? Continua. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz este quadrinho, você estuda esse quadrinho, lê. Aquilo que eu não destaquei muito para o nosso curso base, não há necessidade, não sofra. Se você entendeu esta base aqui de acentuação, ótimo, você vai gabaritar todas as provas. Agora vamos ver questões de acentuação, né? Vamos ver como as bancas cobram isso. Então, começando aqui com o nosso modelinho CESP. Julgue os itens a respeito da acentuação. Julgue os itens. Dizer se está certo ou errado, que é aquele modelo de prova de julgamento que o CESP faz, né, que agora mudou o nome, CESPES, mas a gente continua chamando CESP. Mas eu sempre digo para o aluno, se você sabe julgar item, você sabe marcar ABCDE. E se você sabe acentuação, você sabe para qualquer banca. Quer ver como você sabe? Vamos ver aqui o primeiro. Na forma verbal magou, o acento foi suprimido pela reforma, certo? Vogal dobrada não tem mais acento. Letra B, são acentuados pelo mesmo motivo. Café, duas vogais, duas sílabas. Sós, aqui é oxítona, aqui é monossílaba. Após e sofá, todos são oxítonos, mas tem um estranho no ninho. Então o item está errado. Tá vendo? É nossa toadinha, é dessa forma que as bancas cobram. Não há nada assim muito difícil, não. E as palavras você, oxítona, também oxítona, será oxítona, estão acentuadas corretamente? Estão. E por força da mesma regra, sim. Então o item C também está certo. É um item que fala de quê? Fala da acentuação de oxítonas. Professora, mas eu pensava que o M, o END também era outra regra. Não, tudo é regra igual, é regra das oxítonas. Aí vem, né, o próximo, vamos ver aqui o próximo, letra D,
A palavra economia, preste atenção, não tem acento, mas econômico tem. Olha a diferença. Economia. Vamos pegar economia. Econômico é fácil, ó. Econômico, proparoxítono. Não tem acento, ó. Economia. Tá vendo? Houve um hiato. E ela é paroxítona. Economia. O A morre. É igual a melancia. Ó, melancia. Essas palavras não têm acento. Não é melancia nem econômia. Agora veja a diferença, ó. Paciência. Olha como paciência tem. Paciência. Eu tenho paciência para descascar a melancia. Eu não tenho paciência para descascar a melancia. Tá vendo? Então, elas têm pronúncia diferente. Então, a palavra economia não tem acento, mas econômico tem, certo. Econômico é proparoxítono. E a economia é paroxítono e termina só com o A. E a terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir é feita, né, com o acento, certinho. É feita com o acento. Então, você julgou aqui 5 itens, tipo CESP, tirado de provas do CESP alguns, ou com adaptação da Banca Maria do Socorro. A Banca Maria do Socorro faz algumas adaptações na banca do CESP. A Banca Maria do Socorro é a minha banca, né? Sou eu. Então, nós temos aí, né, a letra D, a letra E. Agora vamos para o próximo, né? Número 2, aqui ele repetiu, a gente repetiu aqui, certo, certo. Complete a frase a seguir adequadamente. Papapá com o quê? Com ver e vir, né? Ó, não esquece. Ele vem, tá vendo? Eles vêm. Verbo vir, tá vendo? E vê. Ele vê, eles veem. Verbo com vogal dobrada sem acento. Cuidado. Monossílabo tônico, e aqui não tem nenhum motivo para ter acento, e aqui é o diferencial de verbo. Às vezes, as ideias, elas não vêm, elas vêm com acento. Ou elas vêm com acento, plural, muito numerosas. E todos vêm do verbo ver, sem acento, vogal dobrada, as necessidades locais. E poucos vêm do verbo vir, com acento, plural, auxiliar. Certinho? Então, você tem o vem com acento, vem sem acento, vogal dobrada, e o vem com acento. Então, nós temos aí, né, a questãozinha, né, devida. O seguinte exercício, número 3, assinale a opção em que todas as palavras estão acentuadas. Assinale, opção, palavras acentuadas, mesma regra. Você está vendo como eu resolvo o item? A gente resolve os itens marcando os lexemas, as palavras-chave. Por quê? Porque evita perder tempo relendo depois se precisar. Aí aqui tem parênteses, ó, pró-paroxítono. Tem que ser a mesma regra. Próxima, pró-paroxítono. Múltiplas, pró-paroxítono. Ah, vou marcar. Não. Sempre, às vezes, tem uma mais certa do que a certa. Então, vamos ver se não tem problema. Várias, paroxítono terminada em ditongo. Audiência, paroxítono terminada em ditongo. Ninguém, oxítona terminada por em. Não é. Época, proparoxítona. Obrigadíssimo, né? Proparoxítona. E está, oxítona. Então, não é. Sério, paroxítono terminado em ditongo. Vício, paroxítono terminado em ditongo. Vírus, paroxítono também. O S mais herói, ditongo aberto, oi. Não é. Então, realmente, o 3 é a letra A. A letra A, todas têm a mesma regra. Presta atenção. Aí não pediu a mesma tonicidade, tá? Pediu a mesma regra. Muito cuidado com este pega. Mesma tonicidade é só dizer se a palavra é oxítona,
paroxítona, proparoxítona, e mesma regra é ver se é o grupinho que nós estudamos. Bom, eu pus aqui um texto para você ter texto, né? Para não ficar só solto. A secretaria, olha que legal, secretaria rima com melancia. Já a secretária não rima com melancia. A secretária foi a secretaria. Você tá vendo? Ó, guarde sempre, ó, são os pares, né? Ó. Secretaria rima com melancia. E a secretária não rima com melancia. De Defesa Social de Minas Gerais informou que o 2º Distrito Policial de Contagem investiga os atentados contra o ônibus, proparoxítona, e a agência, paroxítona terminada em ditongo, bancária, paroxítona terminada em ditongo, e assegurou que as informações serão mantidas em sigilo para não prejudicar o trabalho policial. Aqui nós destacamos o que tem acento. Por quê? Porque nós estamos estudando acentuação. Quanto aos bilhetes, a subsecretaria, ó, sem acento, certinho, de administração prisional informou que não há, ó, cuidado, verbo haver, é monossílabo tônico terminado em A, ocorrência de maus tratos detenta penitenciária, ó, penitenciária, ó, olha aqui o ditão. A penitenciária não é a penitenciaria, igual a melancia. Dutra Ladeira, e que todas as ações realizadas no interior são acompanhadas pelo Ministério, proparoxítona, público, aqui paroxítona terminada em ditongo e proparoxítona, pela Corregedoria do Sistema de Defesa, pela ouvidoria, melancia, corregedoria, melancia, e pela Defensoria Pública, proparoxítona estadual. Então, ó, nós olhamos, vimos aí a regrinha de todas as palavras que têm acento e que não têm, mesmo sendo parecidinhas, né? Então, agora vamos ver o que a banca quer. A secretaria, né? Continuou o texto, nós já vimos aqui, ó, paroxítona terminada em ditongo, melancia, não. É hiato, ó, hiato, secretaria, fica o ri e fica o a. De Estado de Defesa Social de Minas Gerais informou que o 2º Distrito de Contagem os atentados contra o ônibus, proparoxítona, e a agência, paroxítona terminada em ditongo, bancária, paroxítona terminada em ditongo, serão mantidas em sigilo para não prejudicar o trabalho policial. Beleza, marcamos, né? Vimos a diferença entre secretária, secretaria, entre proparoxítona e paroxítona terminada por ditongo. Aí, quanto aos bilhetes com ameaças, a subsecretaria, lembrando sempre, ó, melancia, não tem acento, de administração prisional, informou que não há, verbo haver, monossílabo tônico terminado em A, né, aqui, ocorrência, né, ditongo, olha o acento, paroxítona terminada em ditongo, mostradas ao detento da penitenciária, não é penitenciaria, paroxítona terminada em ditongo, Dutra Ladeira, e que todas as ações realizadas no interior da unidade são acompanhadas pelo Ministério, paroxítona terminada em ditongo, Público, proparoxítona, corregedoria não tem, Defesa Social, Sistema Prisional, Defensoria, não tem, né? Pública, proparoxítona estadual. Então, o que vimos aqui? Vimos, né, todos os casos de acento, recordamos as regras. Aí agora vem a pergunta. Com base no texto lido, acima, quer dizer, anteriormente, né, não está acima, está antes, né? Marque a opção correta. Letra A, os acentos gráficos em bancária e em ocorrência tem justificativa gramatical em regras diferentes? Não, é em regra igual, mesma regra. Então tá fora, nós queremos a correta. O acento de pública tem a mesma justificativa que o de penitenciária? Não, não tem. Aqui é proparoxítona e aqui é paroxítona, não é essa. Então está errada. Letra C e letra D. Vamos ver o que foi dito na C e na D. A letra C, nas palavras agência, ó,
aqui paroxítona terminada em ditongo, ocorrência paroxítona terminada em ditongo, o emprego do acento atende à mesma regra, beleza, só pode ser essa. Letra D, ônibus, proparoxítona, público, proparoxítona, são acentuadas pela regra da não, é da proparoxítona. Então, letra C. Veja que quando a gente estuda a regra e presta atenção, fica fácil, né? A gente acerta tudo. Está acertando? Ó, outra dica. Antes de ouvir a minha explicação do exercício, faça o exercício. Aí, quando eu explicar, você se testa para ver, né, como você está. Bom, aí vem, assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma razão. Brasília, paroxítona terminada em ditongo. Prêmios, paroxítona terminada de ditongo com S. Vitória, paroxítona terminada de ditongo. É essa daqui. Por que não são as outras? Proparoxítona, hidráulica, proparoxítona, mas responsáveis. Olha aqui o ditongo com S. Então, essa é diferente. Sérios, potências são iguais. Paroxítona terminada em ditongo. Mas o após é oxítona. Olha essa diferente. Goiás, oxítona terminada em AS. Já é monossílabo. E vários é paroxítona, também não é. Solidária, paroxítona terminada em ditongo. Área também, mas o após é oxítona. Então, o número 5 é a letra A. Então, 5 também não é. Número 6, nós sempre no final do nosso materialzinho tem o gabarito. Mas a gente pede para você não olhar antes, sabe por quê? O cérebro registra, né? Então, deixa para olhar só depois. Assinale a alternativa em que a acentuação das palavras relacionadas pode ser justificado com base na mesma regra. Então, acentuação, mesma regra. Sempre olhe isso. Fé e país, eu não preciso nem olhar os outros. Fé é monossílabo, país é o hiato seguido de S. O também é oxítona e o constrói é o ditongo aberto O. É que cada um é uma diferente, então não é. Ciência, paroxítona terminada em ditongo, mas o daí é hiato. Então eu não preciso olhar o outro, mas vou ver que os três são iguais, ó, ciência, ignorância e consciência, mas tem um diferente, não é? Ciência, ignorância, consciência e praxis, todos são paroxítonas. E fé e também monossílabo, oxítona. Científico e números e espíritos, beleza, todos são. Mas olha o I sozinho, hiato. Então, nós temos essa daqui, ó, a letra C. A professora, mas praxis é diferente? Não. Tudo é regra do paroxítono. Então, a gente considera a mesma regra. E isso, várias bancas, ó, tem uma banca chamada IADES que ama isso. Tem outra chamada Fundação Carlos Chagas que adora. O que essas bancas fazem? Pegam o candidato descuidado. Então, não fique descuidado. Marque a opção em que o vocábulo quer dizer palavra, acentuado, ou seja, se tem acento, recebe a mesma justificativa, mesma, que observa. Você está vendo? Essa aqui é uma palavra oxítona. O verbo observar, com R, isso aqui é um R, mais o O, a gente tira o L, o R, aliás, e põe L. Aí fica observa, oxítona. Pronto, cai na regrinha. Esse I aqui não é porque é oxítona, é hiato. Esse U é hiato. Dividir não tem acento. Paraná, sim, é oxítona. E consumir não tem acento. Então, o número 7 é a letra D. Há mais alguns exercícios aí com o gabarito, então você vai terminar. E nós fechamos aqui a unidade de acentuação. Vai descansar um pouquinho, vamos sempre fazer seu alongamento e voltaremos com sintaxe. Vamos começar o campo de sintaxe com termos da oração. Um abraço e até daqui a pouco.